vamos abordar um assunto que tem preocupado produtores de cana-de-açúcar em todo o Brasil. O controle de cigarrinha das raízes, considerada uma das maiores pragas que pode atingir os canaviais e que se agravou agora a presença dessa praga com a suspensão da queima dos canaviais. Com isso, houve acúmulo da palhada. O inseto pode trazer prejuízos de até 60% na produtividade da cultura. Nós vamos conversar para ter esclarecimentos com o engenheiro agrônomo e gerente de cana da FMC, Dr. Maurício Oliveira. Dr. Maurício, muito obrigado pela sua entrevista. O que é essa praga, a cigarrinha das raízes? Cigarrinha das raízes e o potencial de dano dessa praga? Bom dia, Zaidan. Bom dia. Que, como o nome diz, é atingir as raízes da cana, né? E o que causa dano é a ninfa, né? Porque a ninfa ela vai estar protegida lá embaixo na cana, como você falou, cria-se um microclima com a palhada e ela fica lá embaixo, próximo das raízes da cana. E essa é uma praga muito esperta. Por quê? Ela tem 3 gerações, né? E a gente tem que estar muito atento à terceira geração, porque a terceira geração ela coloca um tipo de ovo que chama ovo diapáusico. E esse ovo fica lá quietinho até encontrar tempo e condições climáticas para eclodir. E essa praga ela vai começar a ocorrer na região centro-sul a partir ali dos meses de outubro, setembro, outubro, quando a gente tem uma umidade maior. O ponto de dano mencionou até 60% de dano, mas ela causa 2 tipos de dano. O dano de perdas em produtividade, né, em termos de massa, tonelada de cana por hectare, e um dano fisiológico. O que é esse dano fisiológico? Quando a cigarrinha, a ninfa, essa aí que está aparecendo na tela, ó, quando ela vai lá e pica a raiz da cana, ela injeta uma toxina na raiz e essa toxina se espalha por toda a cana. Isso gera um distúrbio fisiológico na planta e acaba causando perda. É o açúcar, é o ATR. Então, isso aí quando vai para a indústria, você tem uma cor de caldo mais escuro, você tem um açúcar mais escuro, e se somar tudo isso, essa perda industrial e a perda agrícola, a gente chega nesses números de até 60%. É um dano muito ativo e é uma praga que a gente tem que ficar muito atento, porque ela tem essas estratégias de sobrevivência, né, Zaidan? Não dá para dormir em paz, né, doutor Maurício? Agora, como é que é o controle dessa tal cigarrinha das raízes? Tá, a gente pode fazer o controle de algumas formas, né? Então, existe o controle biológico, né, com metarrhizium, só que esse controle ele vai atingir os adultos, né? O metarrhizium é um fungo, e existe o controle químico também, de produtos que estão presentes no mercado, né? Então, o grande segredo do controle, como eu disse para você anteriormente, é a gente pensar nas gerações da cigarrinha. Por quê? Como o dano dela ele é um dano fisiológico, né? A gente tem que estar atento quando começarem a aparecer as primeiras ninfas. Apareceu as primeiras ninfas, a gente vai e entra com o controle químico, né, o controle sintético, pensando no controle das ninfas, porque são elas que causam os danos. Então, a gente tem que ficar atento nesse aparecimento para que a gente use produtos que tenham um bom controle, né, dessa praga, né, das ninfas, e um bom residual. Por que um bom residual? Quando a gente está controlando essa geração, ela fica no campo ali de outubro até meados de fevereiro, março. Então, é um período relativamente extenso. Então, a gente tem que pensar em produtos que que consigam controlar essa praga por no mínimo 90 a 120 dias. Se a gente for ver hoje no mercado de cana, né, nos canaviais que a gente tem pelo Brasil, a média de antigamente, lá quando começou, em 2010, começaram a utilizar os primeiros produtos para controle de cigarrinha, se fazia somente uma aplicação e aérea. Hoje, a média aí do Centro-Sul
é de 1.3 a 1.4 aplicações, ou seja, tem lugar que faz 2, 3, tem lugar que faz só uma. Então é importante que a gente pense nessa praga como manejo. E por que eu citei o aéreo? Se a cigarrinha está lá embaixo, está lá na raiz, o controle aéreo, não que ele é ineficiente, mas ele não é 100%. Então, se a gente levar esse controle para o chão, fazer uma aplicação terrestre, com trator, uniporte, com pingente, né? aquele caninho que desce e aplica na base da toceira, ou um esguicho em cima ali da toceira, isso é importante também. Outra coisa que eu acho que é importante para o controle da cigarrinha é a gente pensar em produtos sistêmicos. O que são produtos sistêmicos? Existe o produto de choque, que a hora que ele cair em cima da ninfa, ele vai fazer o controle, e existe o produto sistêmico. O que é o produto sistêmico? A cana absorve esse produto, ele vai estar dentro da planta, assim que a cigarrinha picar a raiz, ela se contamina e aí você tem um controle. E produtos sistêmicos, eles têm um residual maior, porque ele está protegido dentro da fazer o controle. Voltei? Voltou. Voltei. Então, o produto de choque, ele vai cair, vai bater na cigarrinha, vai fazer o controle e o residual dele é curto. E o sistêmico, ele tem um residual mais prolongado, né? Então, se a gente precisa de um controle ali de 90 a 120 dias, se faz necessário e importante que seja um produto sistêmico. Então, para a gente ter um maior sucesso no controle dessa praga. Que bom. Bom, estamos falando de cana-de-açúcar e eu me lembrei agora, enquanto você dava essa explicação, falando de ATR também, perdas, né, na ATR, eu me lembrei de um grande amigo, meu irmão, o Marcos Landel, que é o diretor do IAC, Campinas, né? Sim. Ele fica em Ribeirão Preto, mas o Instituto, o IAC, né, que cuida da cana-de-açúcar. Grande abraço ao Dr. Marcos Landel, que eu tenho certeza que você conhece também. Conheço, já tive várias interações com ele. Vocês da empresa fizeram pesquisa sobre o manejo mais assertivo e a rotação de ingredientes químicos para controle dessa praga. Quais foram os resultados? Olha, Zaidan, isso é muito importante, né? Acho que nós, como companhia, nós como FMC, a gente tem que prezar pela perpetuação dos produtos que tem no mercado, nossos e outros também. Por quê? Como eu te falei, o primeiro produto para cigarrinha foi lançado em 2010, e a partir dali outros produtos vieram sendo lançados, produtos químicos, né, para controle dessa praga. Porém, sempre do mesmo grupo químico. Então, até um tempo atrás, até 2022, a gente tinha dois grupos químicos para controlar essa praga. São os neonicotinoides e os piretroides. Então, quando você faz muito uso dessa praga, você acaba desses dois grupos químicos que têm o mesmo modo de ação, você acaba selecionando populações de difícil controle. E existem alguns lugares do Brasil onde esses dois grupos químicos eles já não funcionam com tanta eficiência. Isso aí faz com que você tenha um mau controle e, consequentemente, essa praga ela vá aumentando nessas regiões e possa espalhar por outros locais dentro do setor canavieiro. O que nós fizemos, né? A FMC ela trouxe para o mercado uma solução diferente, um mecanismo de ação diferente, um grupo químico diferente, que é a base de diamidas. Então, até 2022, não existia esse grupo químico para o controle de cigarrinha das raízes. E o que isso aí traz? Né? Traz uma inovação para o setor, uma inovação para o produtor, para que ele tenha esse controle mais eficiente dessas populações de difícil controle. Porque essas populações ainda não tiveram contato com as diamidas, para que tenham um controle eficiente. Então, assim, imagina só, essa população vai receber um produto diferente, vai receber um grupo químico diferente, né, que são as diamidas, um modo de ação diferente. E dessa forma você tem um controle melhor. E assim você preserva os produtos que estão no mercado, inclusive
os produtos da FMC, e você tem um controle mais eficiente e você leva a briga para a cigarrinha para um outro patamar, para um outro nível. Então, quando a FMC traz essa diamida para o mercado, né, esse mecanismo de ação diferente, a gente leva a briga para um outro nível. Então, a gente tem um controle melhor, a gente tem uma rotação de ativos e para que com isso a gente tenha uma entrega melhor para o produtor. Então, isso se faz extremamente importante. Eu queria ressaltar aqui, Zaidan, que quando as empresas, a FMC, ela leva um produto para o mercado, são anos e anos de estudo, né? São 12 anos desde a concepção do ativo até o lançamento do produto, mais ou menos, né? Em média, 10 a 12 anos. Então, assim, o que a gente preza é que, assim, que sejam seguidas as doses recomendadas, o momento de aplicação, a forma de aplicação, para que a gente tenha a eficiência que a gente prega quando a gente faz os nossos trabalhos. Pensando em controle, quando a gente trouxe essa solução para o mercado, a gente teve controles aí na faixa de 80% a 90% quando a gente compara a testemunha, né, uma área não aplicada, com uma área aplicada ao longo dos 120 dias de controle. Então, a gente sempre levou os trabalhos, Aidan, do ponto zero até os 120 dias. Então, isso faz com que a gente tenha muita segurança de recomendar essa tecnologia da FMC, né, uma tecnologia à base de diamida, para o controle das cigarrinhas das raízes. Vai trabalhar 10, 12 anos procurando uma solução científica, né, baseada na ciência, e de repente você vai usar de maneira errada, aí é complicado, né? Doutor Maurício Oliveira, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui, um grande abraço, bom trabalho. Muito obrigado, bom dia.